Salve, meus amigos, professor Zanin, hoje para falar um pouquinho sobre a densidade gasosa, um assunto bem importante, uma propriedade específica da matéria, e nós vamos tentar entender essa propriedade aplicada ao estado gasoso. É uma forma bem interessante de determinar a identidade de um gás e, além do mais, comparar a densidade de um gás com a densidade de outros gases e até mesmo o ar, tá certo? Hoje eu vou usar um recurso diferente, vou usar um quadro que eu tenho aqui para tentar mostrar para vocês de forma dinâmica e didática como é que nós usamos essa ferramenta importante que é a densidade gasosa, certo? Bora lá! Como é que a gente calcula a densidade, sei lá, de qualquer coisa, da matéria no estado sólido, líquido e gasoso? Bom, simples, né? Nós aprendemos lá no ensino fundamental. Densidade é uma relação entre massa e volume, né? Se você dividir a massa de uma amostra pelo volume desta amostra, numa dada temperatura, porque a temperatura é um fator decisivo na determinação da densidade, nós encontramos essa identidade daquele material, ou seja, a densidade daquele gás, beleza? Bom, ok. Qual seria o problema de calcular a densidade de um gás a partir dessa forma? Poxa, é difícil você calcular a massa de um gás. É difícil, pensa num balão, calcular o volume desse balão, né? Que equação matemática você vai usar para determinar esse volume. Porém, nós podemos, né, nos apropriar de uma condição de temperatura e de pressão velha de guerra e conhecida, que é a CNTP, que nós já estudamos na teoria atomomolecular, em que, nesta condição, a temperatura equivale a 273 kelvins, ou 0 graus Celsius, e a pressão a aproximadamente 1 atm. Verdadeiramente, essa pressão é dada em Pascal e tem o valor de 100 mil Pascal. Então, isso dá uma diferencinha do atm, mas aqui no Brasil a gente costuma usar 1 atm e 273 Kelvin. O que nós sabemos nessa condição? Que quando nós temos 1 mol de qualquer gás nessa condição, 1 mol de qualquer gás nessas condições, este ocupa um volume igual a 22,4 litros, ok? Então, qualquer gás em CNTP, nessas condições especificamente, 1 mol deste gás vai ocupar 22,4 litros. Mas se for em outra condição, a gente pode usar aquela equaçãozinha, né, que é a equação geral, né, ou a equação de Clapeyron, em que a gente pode determinar esse novo volume em outra pressão ou numa outra qualquer temperatura, beleza? Mas em CNTP esse valor. E se nós estamos falando de CNTP, perceba, quando nós temos 1 mol de qualquer substância, não só gasosa, mas a massa contida ali é exatamente a massa molar. Por exemplo, pensemos no CO2, né? O CO2, a massa molar dele é 12 do carbono mais 16 vezes 2 do oxigênio. Ou seja, 44 gramas por mol. Okay? Então, cada mol de gás carbônico pesa 44 gramas. Mas se nós estamos falando de CNTP, nós sabemos o volume que esta massa ocupa, né? Seria, no caso, a densidade igual a massa 44 gramas por mol, mas 1 mol ocupa 22,4 litros. Então, desta forma, a gente consegue calcular, isso aqui dá aproximadamente 2, né? Vai dar 1,9 alguma coisa gramas por litro, ok? Isso permite calcular a densidade de um gás numa condição específica, que é na CNTP. Como que a gente calcula, então? Pegue a massa molar do gás e divide pelo volume molar. Então, a gente pode estabelecer assim, uma relação numérica. A densidade é igual a massa molar de um gás dividido por 22,4 litros. Ao colocar esse volume, nós garantimos que a condição é em CNTP, portanto, aqui tem que colocar a massa molar do gás. Se for o O2, por exemplo, 32 gramas por mol dividido por 22,4 litros, beleza? Então, essa é uma forma de calcular a densidade, dado a condição, no caso, a condição aqui normal, temperatura e pressão. Fora dessas condições, a gente precisa achar o volume molar através dessa expressãozinha.
Ah, professor, e se não for dessa forma? Ok. Então, daqui a pouco eu vou gravar um vídeo para vocês em que nós podemos calcular a densidade de um gás qualquer, sem que seja dado, obviamente, a condição normal, temperatura e pressão, trabalhando especificamente ou rearranjando essa equaçãozinha aqui, que é a equaçãozinha de Clapeyron. Beleza? Nós vamos agora para um segundo momento em que, então, vamos tentar determinar a densidade de um gás através da equação, a famosa equação de Clapeyron, a equação de um gás ideal, a equação geral dos gases, beleza? Aquela equaçãozinha que é o PV/RT. Né? Na aula passada, sobre densidade gasosa, o que a gente viu? Que é possível calcular a densidade através da expressão comum da densidade, onde densidade é igual a massa sobre volume. Né? Dado a massa, dado o volume que o gás ocupa nas condições indicadas, você pode calcular a densidade de um gás. Né? A densidade de um gás é sempre um valor numérico em massa muito pequeno frente ao volume que ocupa. Então, você sempre vai encontrar assim, gramas por litros. Né? É a densidade realmente muito pequena de gases, né, visto o volume e o espaço que essas moléculas ocupam, beleza? Bom, então, qual seria a outra forma de calcular? Essa outra fórmula é caso você não tenha condição, né, determinada CNTP e você tem uma dada outra temperatura qualquer ou uma outra pressão qualquer. Então, vou emprestar a equaçãozinha que a gente conhece aqui, ó, que é a equação de Clapeyron, PV igual a NR vezes T, temperatura absoluta, nunca se esqueça. Aqui é a constante dos gases ideais, o número de mols, ou seja, a quantidade de matéria, aqui o volume e aqui a pressão. Bom, como é que nós calculamos o número de mols? Né? O número de mols, quando a gente estudou teoria atomolecular, nós descobrimos que o número de mols nada mais é do que uma relação entre a massa e a massa molar. Não que exista uma fórmula, não que tenha que se calcular assim, a gente faz um cálculo proporcional, mas que estruturadamente cai aqui de forma ágil para resolver o problema. Pega a massa, divide pela massa molar, e aí você tem o número de mols ou a quantidade de matéria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa expressãozinha aqui no número de mols. Daí nós vamos ter alguma coisa assim, ó, P vezes V igual a massa sobre a massa molar vezes R vezes T, ok? Vou fazer uma manipulação aqui, matemática, vou passar o volume dividindo, e nós vamos ter o seguinte, P é igual a massa sobre o volume vezes a massa molar vezes R vezes T. Então, eu passei o volume dividindo ali, visto que a gente tem um sinalzinho de igual. Agora, dá uma olhada nisso aqui. Ó. O que é isso aqui? O que é a massa sobre o volume? A massa sobre o volume é a densidade, confere? Então, a densidade é igual a massa sobre o volume. Então, eu vou trocar a massa sobre o volume pela densidade. E aí, nós vamos ter o seguinte. A pressão é igual a densidade vezes R, vezes T, dividido pela massa molar. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar a massa molar lá para cima, multiplicando a pressão, e nós vamos ter o seguinte, pressão vezes a massa molar é igual a densidade vezes R, vezes T. Vou isolar a densidade aqui e passar o RT dividindo lá do outro lado. E aí nós teremos que a densidade é igual a pressão vezes a massa molar dividido por R vezes T, ok? Desta forma, essa expressãozinha, ela permite que você calcule a densidade de um gás independente da condição estabelecida. Então, se você tem uma temperatura qualquer que não é CNTP, você coloca aqui. Se você tem uma pressão qualquer que não é CNTP, você coloca aqui. E aí nós temos como calcular a densidade de um gás nessa outra qualquer condição, beleza? Essa fórmula aqui, né, então eu diria assim, você precisa lembrar desta fórmula. Perceba que a gente construiu ela a partir da equaçãozinha de Clapeyron. Então, ou você replica essa ideia caso você precise, eu acho mais justo, mais honesto, você acaba fortalecendo o vínculo com a equação fundamental, que é o PV/NRT, e aí você treina chegar até aqui. Ou então você memoriza essa equaçãozinha aqui. Não acho muito interessante, né? Sempre que a gente precisa decorar alguma coisa, tem alguma coisa ali já que não cheira bem. Então, pratique determinar a equação da densidade a partir da equação de Clapeyron e vá experimentar fazer alguns exercícios lá para poder verificar se está tudo ok, beleza? Bom, eu vou mostrar ainda para vocês o que é possível fazer com essa equaçãozinha aqui da densidade.
Isso é muito legal. É um tipo de exercício clássico de vestibulares, do Enem, em que se apropria da condição da densidade depender de condições que são constantes no nosso sistema que está posto um gás. Por exemplo, se nós tivermos uma bexiga aqui dentro, a pressão aqui dentro, a temperatura aqui dentro, por mais que nós tenhamos outras bexigas com outros gases, é exatamente a mesma. Então, eu vou colocar uma situação em que nós temos dois gases, cada um com sua respectiva densidade. Isso gera um conceito de densidade chamado densidade relativa, que é muito interessante e é bem comum em alguns vestibulares, beleza? Então, eu vou apagar aqui rapidinho essa equação, isso que a gente construiu aqui. Você pode pausar o vídeo quando você quiser, né? Assistindo aí, voltar caso seja necessário para fazer alguma anotação aí, ok? Aqui eu vou ser um pouquinho mais dinâmico, né? E também não dá para contemplar absolutamente todas as discussões, mas o suficiente para você conseguir fazer o exercício e entender o conteúdo principalmente, tá bom? Então, imagine que você tem um gás A e tem um gás B, ok? Como é que nós calculamos a densidade desses gases? Nós calculamos a densidade assim, ó. Densidade é igual a pressão vezes a massa molar, dividido por RT. Essa aqui é a densidade do gás A. A densidade do gás B vai ser pressão vezes a massa molar, dividido por R vezes T, ok? Então, assim, nós calculamos a densidade desses gases individualmente. Essa densidade seria a densidade do gás A, essa aqui seria a densidade do gás B. Essa aqui seria a massa molar do gás A e essa daqui a massa molar do gás B. Agora perceba, onde que está o fato interessante dessa análise que a gente está fazendo. Tanto para o gás A, estando o gás A e o gás B aqui nessas mesmas condições, então imagine duas bexigas aqui dentro, gás A e gás B. Então nós temos que a pressão em que esse gás é submetido é exatamente igual à pressão que esse gás está sendo submetido. Ou seja, a temperatura também é a mesma, né? Se aqui estiver 27 graus, está para os dois gases. Então, isso aqui e isso aqui não é uma variável que vai diferenciar a densidade desses gases. A constante também é a mesma para os dois. E a pressão também é a mesma que esses gases estão inseridos. Perceba que a densidade do gás A não é que ela seja numericamente igual, mas ela é dependente, única e exclusivamente, da sua massa molar. Enquanto a densidade do gás B, ela é dependente, única e exclusivamente, estando nas mesmas condições e comparando a densidade de um gás com o outro, da sua massa molar. Isso é muito legal, por quê? Porque se eu tenho, imagine aqui, ó, tenho gás metano, CH4, e tenho gás oxigênio, beleza? A massa molar do gás metano é 16 gramas por mol. 12 do carboninho, mais 1 de cada hidrogênio, 16 gramas por mol. A massa molar do gás oxigênio é 32 gramas por mol. Quer dizer, o oxigênio é 16, 16 vezes 2, 32. Perceba, só de observar os valores das massas molares, eu posso dizer que, com certeza, seguramente, a densidade do gás oxigênio é maior do que a densidade do gás metano, porque a sua massa molar é maior do que a do gás metano. Não apenas isso, é possível comparar e dizer que a densidade desse cara aqui seguramente será o dobro da do gás metano. Isso é muito legal. Então, a densidade de um gás comparado ao outro é chamada de densidade relativa. Opa! É conhecida como densidade, vou pagar melhor isso aqui. Densidade relativa. Ok? E ela depende especificamente da massa molar do gás. Agora, assim, olha um dado importante. Isso aqui não é um gás, né? O ar é uma mistura gasosa. Só que essa mistura gasosa ela é basicamente composta por oxigênio e nitrogênio. Aproximadamente 78%, aproximadamente 21%. 1% é praticamente argônio, e outros todos os gases lá, né? Se a gente fizer uma média ponderada, então, assim, como o ar é uma mistura, não existe uma massa molar para o ar, não é uma substância, né? É uma mistura. Ok?
Mas é possível fazer uma massa molar média, a gente chama de massa molar aparente. Se a gente fizer uma média ponderada dos gases que compõem o ar, aproximadamente, argônio, nitrogênio e oxigênio, levando em conta as suas diferentes massas molares e os seus diferentes percentuais, nós chegamos num valor da massa molar do ar, assim, aproximadamente igual a 28,9, vou colocar aqui embaixo, aqui, ó, 28,9 gramas por mol. Eu digo que seria talvez interessante guardar essa informação. A massa molar média, ou a gente chama de massa molar aparente do ar, é aproximadamente 29. Aproximadamente 29. Guarde 29, está ótimo. 28,9 gramas por mol. Por que isso é importante? Imagina que a gente tem uma bexiguinha com gás metano, beleza? Perceba, o gás metano tem uma densidade de 16 gramas por mol. Portanto, ele é menos denso do que o ar. Isso significa que se essa bexiguinha for solta aqui, essa bexiguinha seguramente vai subir. Por quê? Porque nós sabemos que corpos menos densos flutuam e os corpos mais densos afundam. Então, a densidade do gás metano, sendo menor do que a densidade do ar, vai fazer com que uma bexiga de gás metano suba e não desça. Agora, se a gente tem uma bexiguinha aqui com gás oxigênio, perceba, a massa molar do gás oxigênio 32, do ar 29 aproximadamente. Como o gás oxigênio é mais denso, portanto, por causa de sua massa molar, do que o ar especificamente, essa bexiguinha, o que ela vai fazer? Ela vai ir ao chão, caso você a solte aqui. E a do gás metano vai subir comparada ao ar, certo? Por isso que a gente chama de uma densidade relativa. Ela é muito útil para a gente comparar se um gás é mais ou menos denso. Isso está vinculado especificamente à massa molar do gás, beleza? Isso também é bem legal, bem comum no Enem, questões de primeira fase, e você deve experimentar isso aí. Vá fazer os exercícios lá para ver como é que isso acontece de forma empírica, assim, experimental, beleza? Queridos, até a próxima aula.